vazio. Deixa eu pegar aí. Esse lugar tá vazio. Quando eu for vir um pouco de peça, tá vazio também. Não tá na tela aí, né? Lá? Não, sim, você abriu. Tem algumas aí. Ah, tem. É essa, né, agora? Não, essa é a aposentadoria. Essa não. Vou tomar dessa, é? Deixa eu pegar ela aqui, peraí. E as meninas falaram que não é verdade. Pega o teu também. O pendrive tá difícil agora. Tá? Seu pendrive tá difícil. Essa porra desse pendrive não quer nada aqui. Ô porra, Léo, vou deixar uma coisa. É a única apresentação que também acho. Já ampliou o pendrive? Espera um pouquinho que ele deve estar lá. Bom, deixa eu descer daqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Estou ficando lá, eu acho que está atrapalhando. Esse aqui. Aqui tá bom? Não atrapalha. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do professor Flávio. Professor Flávio, presidente da ASUF, que é o nosso sindicato federal aqui de Goiânia, é também o vice-presidente do Projeto Federação, meu companheiro de diretoria, com o qual a gente tem feito um trabalho grande país afora aí, em defesa do movimento docente. Queria agradecer ao Fernando, o Cíndio também, pela oportunidade do Projeto Federação vir aqui apresentar um pouco das nossas ideias a respeito do tema autonomia. Eu diria que, em grande parte, aquilo que eu vou falar, eu vou falar bastante rápido na apresentação. Na maioria das coisas já foi falado pelo professor Gessi, porque a proposta que o Projeto Federação traz, ela é muito semelhante, em grande medida, àquilo que a DIFES também apresenta. Há uma enorme convergência de propostas entre aquilo que nós temos falado e aquilo que a DIFES tem falado também. Há algumas diferenças importantes, e a primeira delas, eu diria, que é o fato de que, para nós, o sistema de universidades federais não inclui apenas as universidades federais. Ele inclui também os institutos federais de educação, ciência e tecnologia, porque nós entendemos que as duas redes
são ambas redes de ensino público superior federal e que devem, portanto, ser tratadas da mesma forma. É verdade que lá em 88, quando a Constituição criou a autonomia para as universidades federais, no escopo do artigo 207, não existia os institutos federais, não tinham sido criados ainda, e portanto eles não são abarcados naquele diploma legal, mas nós entendemos que hoje não há sentido se falar em autonomia do sistema de universidades federais sem incluir também os institutos. De outra parte, uma outra diferença talvez importante em relação ao que nós propomos, aquilo que propôs o professor Gessi, a gente propôs, é a questão da composição do conselho. Porque nós entendemos também a necessidade e a importância desse conselho, só que para nós esse conselho tem que ser mais amplo e tem que ter funções mais abrangentes do que aquelas que a Andives propôs. Mas eu diria que há uma grande convergência de propostas que nós e a Andives propõe. Eu diria que isso também vai ajudar muito nesse processo, inclusive com a participação agora do CONIF, que o professor Modena faz parte também, do grupo de trabalho que se instalou lá no Ministério da Educação, agora no mês de novembro, dezembro. Nesse grupo de trabalho, na realidade, que é uma soma de esforços de grupos de trabalho que aconteceram depois do processo de greve do ano passado, insuflado na discussão no Ministério, pela FASUBRA, no que se refere principalmente à questão da eleição de dirigentes, composição dos órgãos colegiados, e da nossa parte, mais abrangentemente do que isso, por toda a ideia de que é necessária a regulamentação da autonomia universitária. Porque nós entendemos que é verdade que a autonomia ela está prevista na Constituição Federal desde 1988, no artigo 207, mas ela na prática não se consubstanciou até hoje, e isso a gente pode saber por todas as maneiras, inclusive por em grande medida por aquilo que já falou o professor Gessi aqui. Nós não temos autonomia para aumentar a despesa de pessoal, não temos autonomia para aumentar a quantidade de pessoal, porque se é verdade que desde 2006 nós temos o banco de professor equivalente, ele por si só é uma garantia da possibilidade de reposição das vagas, mas não é uma garantia do aumento de vagas, posto que os códigos de vaga são definidos a partir de uma legislação própria, separada do banco de professor equivalente. Basta ver que há no Congresso Nacional hoje um projeto de lei prevendo o aumento de vagas para as universidades federais, que não anda, está lá travado no Congresso, como aliás quase tudo está lá travado no Congresso. Além, evidentemente, eu diria que talvez duas amarras fundamentais existem em relação à autonomia, ou contra a autonomia, que são a respeito da lei de licitações, da lei 8666, que é verdade que ela tem sido aos poucos afastada de nós, das universidades, em primeiro lugar, pelo decreto que regulamentou as fundações de apoio, não a lei, que é a lei de 94, mas o decreto de 2013, que de certa maneira melhorou bastante a possibilidade de compras pelas fundações de apoio, ainda que o processo seja muito burocratizado ainda, e agora, com a recente aprovação do Código de Ciência e Tecnologia, e também, de certa maneira, afastou de nós a 8666. Mas nós achamos que tem que ir além disso, e que a 8666 tem que ser não aplicável às universidades federais. E quando eu falar aqui sempre universidades federais, eu estou falando de universidades e institutos federais. E também, e para mim esse talvez seja ainda pior, é o fato de que nós não temos autonomia da Procuradoria Jurídica da Universidade. Esse ponto, para mim, é um ponto de extrema importância, porque, na realidade, como foi dito hoje de manhã pela Patinha aqui, o advogado da União que está presente lá na universidade, ele é quase que um supra-reitor, que, na realidade, ele acaba definindo normativamente acima, inclusive, daquilo que o próprio Conselho Universitário, muitas vezes, é capaz de definir. E olha, para vocês saberem que essas coisas sempre podem ficar piores, ou se é verdade que muitas melhoram, mas muitas podem ficar pior. Há um projeto na Advocacia Geral da União, capitaneado pelo atual procurador-chefe, que é a unificação das carreiras. E a carreira da Procuradoria Geral Federal, a qual está vinculada à universidade, ela de certa maneira ainda guarda uma certa autonomia, tanto é que o reitor nomeia o procurador-chefe das universidades. Mas se for aprovada essa unificação das carreiras dentro da AGU, vai ficar muito pior ainda, porque aí o procurador-geral da universidade, que hoje faz parte da PGF, portanto,
está num quadro separado, ele vai passar a responder diretamente ao advogado-geral da União, e aí a autonomia vai ser completamente afastada. Então esses pontos para mim são muito importantes. Eu vou passar rapidamente aqui, até para ficar claro que o que eu vou apresentar está também no site da nossa entidade, foi apresentado também ao Ministério da Educação no final do ano de 2014 e compôs inclusive a nossa pauta de reivindicações para o ano de 2015 e está, como eu disse, em debate já agora aquele grupo de trabalho chamado assim de GT Democratização, mas que na minha opinião ele tem que ser mais amplo do que só de democratização. Pode passar. Então a primeira questão que tem que ser colocada é o que é autonomia universitária, e isso evidentemente eu vou falar muito rapidamente, porque já foi reiteradamente colocado aqui. Esse aí é o artigo 207 da Constituição, o famoso artigo 207, que a gente fala e repete várias vezes, que diz exatamente isso. Não é o único artigo da Constituição que se refere às universidades federais. Existe o artigo 206, por exemplo, que é o que fala da gratuidade do ensino. Inclusive, acabou de ser aprovado na Câmara Federal semana passada a primeira votação da PEC 395, que pretendia excluir os mestrados profissionalizantes da gratuidade, e isso não foi aprovado na Câmara Federal. Então esse é o artigo da Constituição, que na realidade é uma grande polêmica, se ele por si só é capaz de dar conta de ser aquele diploma que a gente precisa da autonomia, ou se é preciso ser regulamentado. Independente do mérito que a gente possa discutir a respeito disso, o que eu posso dizer é que ele existe desde 1988 e não foi capaz de dar conta de responder a isso que nós defendemos como autonomia universitária. Então nós entendemos que é preciso sim que se avance nessa discussão e que se crie uma lei orgânica das universidades federais. Pode passar. E aí vem a questão primeira, que é a natureza jurídica dessa lei orgânica. Pode passar? Nós defendemos, assim como a Andifes também defende, e também defendeu aqui o professor José Geraldo hoje de manhã, que as universidades elas têm uma característica de uma autarquia especial, uma autarquia de natureza especial chamada Universidade Federal. Por que autarquia de natureza especial? Justamente para preservar e para garantir a ideia de autonomia. Porque autarquias nós temos muitas. Inclusive a OAB, como foi dito aqui de manhã, o Conselho Regional de Química, etc. Todos esses órgãos são autarquias. Aquilo que não é da administração direta é uma fundação, é uma autarquia. Mas nós achamos que é preciso ir além e definir essa autarquia como uma autarquia de natureza jurídica especial. E que, na realidade, ela vai incluir, dentro do sistema, tanto as universidades quanto os institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Pode passar. Essa autarquia de natureza especial, ela é de direito público, evidentemente, como nós já sabemos muito bem. Pode passar. Quando a gente vai definir essas questões, o estatuto passa a ser o instrumento mais importante da autarquia de natureza especial. Na medida que ela é aquela instituição que autonomamente vai definir as suas organizações, é o estatuto da autarquia de natureza especial é que vai definir as suas formas de organização. Tanto a forma de organização de colegiados e departamentos, a composição desses departamentos, desses colegiados, a composição que faz parte das formas de organização e a maneira como esses órgãos e colegiados vão se organizar, ele necessariamente vai ser definido na forma do seu estatuto e sem nenhuma instância recursal superior. Isso quer dizer que uma vez que o colegiado superior da universidade e do instituto, do sistema universitário, define seus estatutos, eles são o único diploma legal, evidentemente cumprindo a lei, cumprindo a Constituição Federal, como não é possível deixar de ser. Pode passar. Dentro desses estatutos, na realidade, estão colocados todos e qualquer situação vai estar presente nessa situação, né? Dizendo, inclusive, como está colocado aqui, de que necessariamente o ensino público ele vai ser gratuito para o aluno. Isso, na prática, é consagrar um princípio que já está escrito no artigo 206 da Constituição, mas que nós achamos que é importante que fique consagrado no Estatuto, esse tipo de questão. Pode passar. Como eu disse, eu vou passar bastante rápido, porque tudo isso, praticamente, o professor Gessi já falou. A autonomia didático-científica é um dos pilares fundamentais disso, e aí a Universidade Federal, autonomamente,
dentro da sua autonomia, ela vai ter total liberdade para organizar cursos. Pode passar. Organizar cursos pensando aí em currículo, pensando em integralização, em quantidade de vagas, etc. Evidentemente que nós estamos falando de um sistema e, obviamente, o sistema ele vai ter que também respeitar os princípios legais, os princípios constitucionais, como eu já tinha colocado anteriormente. E dentro dessa questão, a forma como as universidades vão distribuir o seu quadro de pessoal para cumprir a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão também necessariamente vai ser definido no âmbito da sua autonomia. Pode passar. Os procedimentos e os procedimentos internos e a forma de se organizar também vai ser definido exclusivamente pelo seu estatuto dentro do âmbito da liberdade, da autonomia de organização. Pode passar. Como que vai se dar a quantidade de vagas, etc. Tudo isso vai ser definido pela universidade dentro do seu princípio, dentro do seu estatuto e a partir das regras que ela vier a cumprir a partir disso. Pode passar. Como eu disse, eu vou passar rápido porque já estão basicamente definidos todas essas questões. Então, tudo e qualquer coisa que se refere às questões acadêmicas, elas vão ser definidas exclusivamente pelo estatuto, a partir dele das normativas subestatutárias que vão ser definidas. Pode passar? Novamente, também, os princípios que se relacionam a como que vai organizar a extensão, como que vai organizar a pesquisa, como que vai organizar os programas de graduação, fazem parte da autonomia didática científica. Pode passar? A forma como a universidade vai se organizar, a forma como ela vai definir a melhor maneira de que ela possa cumprir as suas tarefas constitucionalmente definidas e legalmente definidas, também vão partir de um princípio, outro princípio fundante, que é a autonomia administrativa. Pode passar? Então, a universidade vai poder se organizar em departamentos, em centros, em institutos ou faculdades, da forma como ela internamente assim definiu nos seus estatutos. Pode passar? Pode se organizar em colegiados, pode se organizar em centros, como eu já tinha falado antes. E isso, na realidade, quem vai definir necessariamente os princípios são o próprio procedimento interno a partir do colegiado superior da universidade. Pode passar? Uma coisa que eu acho que é bastante importante é que os docentes e técnicos administrativos da universidade, eles vão ter, obviamente, os princípios e a forma de organização interna definido internamente, mas nós achamos que a restrição à autonomia ela tem que ser feita no que se refere às carreiras docentes e técnicos administrativos. Pode passar? A carreira, a negociação salarial dos docentes, elas têm que ser, na nossa opinião, não pode ter a possibilidade de que seja diferenciada entre as várias instituições, mas nós achamos que as carreiras docentes e técnicos administrativos, necessariamente elas têm que ser garantidamente nacionais, iguais em todo o sistema, sob forma, inclusive, de garantir a homogeneidade do sistema nacional de um país que é bastante injusto, bastante diferenciado, como nós sabemos que é. Então, as negociações salariais, de carreiras, etc., elas têm que ser feitas, e aí nós entendemos que não passa pelo âmbito interno das universidades, mas sim pelas entidades representativas de classe, seja dos docentes, seja dos técnicos administrativos, diretamente com o governo federal. Então, isso talvez seja um pouco de diferença em relação ao que falou aqui o meu colega professor Gessi, no qual ele falava na possibilidade de uma negociação entre o Conselho das Universidades e as entidades representativas para posteriormente ser entregue ao Poder Executivo. Nós entendemos que não, que são as entidades representativas que devem negociar esses princípios trabalhistas diretamente com o governo federal, levando a negociação de uma lei específica que defina os princípios de carreira, os princípios salariais relacionados a esses docentes e técnicos administrativos. Pode passar. A eleição do reitor, aliás, a prerrogativa do reitor é uma questão que são muito importantes e que tem que ser definidas, porque afinal o reitor ele é a instituição, a pessoa que representa a instituição máxima da universidade autônoma. Então, dentre as prerrogativas do reitor, aqui não tem nada de absolutamente novo. Evidentemente que é necessário que a lei preveja que o reitor seja investido de prerrogativas para
criação de cursos, para determinação, para nomeações, para exonerações, tudo baseado, evidentemente, dentro dos princípios acadêmicos definidos no âmbito do Conselho Superior da Universidade, a partir, evidentemente, da autonomia já definida. Pode passar? A questão da eleição de dirigentes, para nós, é um ponto extremamente importante também. Pode passar? Na nossa opinião, a eleição de dirigentes, ela necessariamente tem que se dar pela comunidade acadêmica. E quando se fala isso, se fala em docentes, se fala em técnicos, se fala em estudantes, se fala em sociedade civil, se fala em aposentados, enfim. A forma como isso vai se dar e da maneira como isso vai se dar tem que se excluir, tem que se extinguir dentro do próprio sistema interno. Ou seja, em rápidas palavras, nós entendemos que a forma como se vai eleger os representantes, os dirigentes das instituições autônomas, elas se esgotam dentro da universidade. Deve-se acabar a lista tríplice, deve-se acabar aquelas leis que fazem com que a eleição seja feita em voto uninominal e secreto, etc. Agora, como que vai se dar isso? Nós entendemos que aqui, novamente, tem que se ser radical os princípios de autonomia. O que significa isso? Significa que nós não aceitamos nenhuma lei que defina de cima para baixo, fora da própria instituição universitária, que defina se a universidade vai se organizar numa eleição em 70%, em paridade, em voto universal, seja lá o que for. Nós achamos que cada instituição, no seio da sua comunidade, a partir do seu colegiado superior, é que deve autonomamente definir a forma como as universidades vão se organizar. E isso, para mim, é um ponto muito importante, porque, na realidade, ela não necessariamente vai ser igual à forma como a Universidade Federal de Goiás e o Instituto Federal Goiano de Goiás vão se organizar, não necessariamente serão a mesma. Porque cada universidade, dentro da do exercício da sua autonomia, vai definir como se vai se dar esse processo. Não necessariamente igual o processo será em cada uma das instituições. Pode passar. Agora, nós vamos falar um pouco em relação a um tema que eu disse já antes, que talvez fosse o mais importante, que é a questão da autonomia da universidade poder se defender do Estado, inclusive. Porque, na realidade, não que a universidade seja um órgão fora do Estado, ou que seja um órgão que tenha independência e soberania. Evidentemente que não. Ela é uma instituição pública, ela atende aos princípios da administração pública, como já foram colocados antes, mas uma coisa que para nós é extremamente importante é que uma autarquia de natureza especial, a Universidade Federal, ela não pode ser regulada pela Advocacia Geral da União da forma como hoje é colocada. Então nós entendemos, e isso está colocado embaixo ali, que o artigo 15 da lei que define a organização da AGU, né, a lei 10.480, ela tem que excluir a Procuradoria das Universidades Federais e a Procuradoria do Banco Central. Então a forma de dizer é que está excluída desse artigo dessa lei, tanto a Procuradoria do Banco Central quanto a Procuradoria da Universidade Federal. Entendido a Universidade Federal como sistema das universidades e dos institutos federais. A realidade hoje, apenas o Banco Central do Brasil tem garantido legalmente o princípio da autonomia da sua Procuradoria Interna. E isso como é que funcionará, na nossa opinião? O procurador-chefe e os procuradores do quadro da Universidade Federal terão todos que ser escolhidos por concurso público, diretamente definidos para cada uma das instituições, para cumprir os princípios constitucionais de defesa do Estado, de defesa da sociedade, mas principalmente de defesa da instituição Universidade Federal. Pode passar. A autonomia patrimonial é um ponto que é extremamente importante, autonomia de gestão patrimonial. Aqui talvez a gente tenha uma pequena diferença em relação ao que apresentou o professor Gessi, mas vocês vão ver que já estou perto do fim, inclusive, que na realidade nós não temos grandes diferenças do ponto de vista daquilo que nós defendemos. Há um princípio importante que o professor Gessi diz que a gente defende, que é a ideia de que o parâmetro definidor das despesas de OCC e outras despesas de custeio capital sejam baseadas em um determinado percentual daquilo que é a despesa de pessoal do ano de exercício anterior. Nós achamos que não é necessariamente por aí, pode inclusive ser dessa forma. Nós não avançamos numa definição tão clara como a DIFES define, em percentuais para expansão,
OCC, para manutenção, etc., como ele apresentou aqui com todos os percentuais de cada um deles. Mas uma coisa que nós julgamos extremamente importante, isso vai aparecer aqui, é que seja garantido necessariamente que as despesas de pessoal sejam garantidas pelo Poder Executivo Federal diretamente. E nós entendemos que deve ser separado aquilo que a União gasta com a OCC e com pessoal. De tal sorte que sempre a despesa de OCC garantidamente não pode reduzir ano a ano a partir de parâmetros reais. Ou seja, nunca a dotação orçamentária para a universidade para a OCC pode diminuir de maneira real, contando evidentemente a inflação. Isso para nós é muito importante. E também é muito importante que a União garanta que sempre que ela quiser trazer projetos de expansão da universidade, como aconteceu com o REUNI, por exemplo, a universidade tem que trazer recursos novos para isso. Pode passar. Pode passar. Uma das coisas importantes para a gestão de OCC, gestão de patrimônio, é a questão do Conselho Interuniversitário Federal, que é o nome que nós demos para isso. Esse Conselho Interuniversitário Federal vai ter que ter algumas funções muito importantes. Isso temos muita convergência com aquilo que foi apresentado pela DIPS, mas algumas diferenças importantes estão aí colocadas. Pode passar. A questão, em primeiro lugar, nós entendemos que a composição do Conselho Interuniversitário ela tem que ser mais ampla do que aquela que foi colocada anteriormente aqui, que era representada por um reitor de cada região do país, mais um servidor de cada região do país, independente se for docente ou técnico, mais a SBPC, mais um representante do MEC, um representante do MCTI. Nós achamos que o Conselho Universitário Interuniversitário Federal, ele tem que ser composto, na realidade, de uma ampliação, uma abrangência bem maior do que aquela que foi colocada anteriormente, porque nós entendemos que esse conselho, ele tem como alguns papéis que para nós são muito caros. Um deles, que é a distribuição de recursos a partir de algum princípio parecido com aquele que foi defendido aqui, mais conhecido como matriz DIPS. Mas nós achamos que, além de simplesmente da distribuição da matriz, nós achamos que este conselho ele tem que ter papel tanto de normativo, do ponto de vista de organização do próprio sistema, quanto órgão maior de fiscalização, em última instância, da fiscalização da Universidade Federal, da autonomia, da autarquia de natureza especial Universidade Federal, entrando aí, como eu já disse antes, Universidade e os institutos. Isso, na nossa opinião, tem que ser um papel que tem que ser desse conselho, e não mais como hoje que a instituição Universidade Federal é obrigada a ter que prestar contas para um órgão que está fora da sua autonomia, que é, por exemplo, a AGU, como a gente já falou antes, e como o Tribunal de Contas da União. Na nossa opinião, o TCU, ele é um órgão que tem que ter um princípio constitucional que ele tem, que é assessor do Congresso Nacional. Esse é o seu papel. Ele não tem que passar desse papel e fazer uma normativa e uma intervenção nas autarquias de natureza especial. E por isso que nós entendemos que este conselho ele tem que ter um papel, uma composição que é maior do que aquela que estava sendo colocada antes lá, que incluía tanto os sindicatos, tanto dos técnicos quanto das universidades, os estudantes, que não estão aqui escritos, mas nós achamos que tem que estar aí também, o Ministério da Educação, o Congresso Nacional, as entidades da sociedade civil, todos esses órgãos, de uma forma como nós vamos compor ele a partir de uma negociação dentro do Congresso Nacional, quando a lei for tramitada, nós achamos que essa composição tem que ser bastante ampla e não pode ser fechada. Por isso que os reitores são importantíssimos a participar disso, mas nós achamos que o Conselho tem que ser muito maior do que simplesmente, hoje, uma reprisação do papel da DIFES representado por mais alguns representantes. Nós achamos que tem que ser muito maior
da sociedade como um todo, como órgão de normatização e principalmente de fiscalização deste conselho. Pode passar. E aí, esse conselho tem, como eu já disse antes, toda uma série de atribuições que nós achamos que são bastante importantes, tanto do ponto de vista de normativa, quanto do ponto de vista de fiscalização, como última instância desse sistema. Então, um órgão de controle, um órgão de normatização. Obrigado. Vamos passar. Indo já para o final, nós achamos que a questão financeira, nós achamos que tem que ser muito bem definida, porque na realidade hoje nós temos umas restrições à autonomia que são definidas, como eu já disse, pela lei de 8666, a lei de licitações, e os órgãos de controle que têm um poder muito maior que deveriam ter para um tipo de organização autônoma como são as universidades federais. Então, dentro desse princípio da autonomia financeira, dos recursos, pode passar, estão aí colocadas várias questões que estão em volta desse tema, como não estar na lei 8666, como eu já disse, como a garantia de que todos os anos os recursos sejam garantidos pela União para que possa se manter a autarquia de natureza especial, quanto o aumento das despesas que necessariamente tem que ser colocadas pela União, à medida que se faça discussões de expansão do sistema, tudo isso tem que estar garantido, sem, como eu já disse antes, que o OCC possa ser diminuído a cada ano, como a gente tem acompanhado, dependendo do tipo de política que cada governo tem aplicado a cada ano. Pode passar? Isso eu já falei, pode passar. Indo já em direção ao fim, nós achamos que esse princípio da garantia do controle financeiro é um ponto extremamente importante. Pode passar? Pode ir para o fim, já comentei bastante isso, pode passar? Pode passar também. E aí, eu acho que fui capaz de apresentar de uma maneira geral a proposta nossa, que já está apresentada na nossa página, como eu falei antes, e está à disposição, está colocado para o debate lá na reunião do grupo de trabalho, mas também com a sociedade como um todo. Nós achamos que é muito importante para o Brasil que as universidades consigam garantir a sua autonomia e, mais do que isso, elas possam cumprir de uma maneira muito melhor do que ela tem feito hoje, da forma como tem sido colocada a possibilidade de sua ação dentro do princípio da garantia da autonomia do sistema. Muito obrigado e estou à disposição para a gente seguir o debate.